Glória a Deus. Pai do Senhor, meus amados. Eu pedi ao pastor Simar para passar um pouco mais cedo, porque o estudo de hoje tem 5 páginas. E é um estudo muito importante, porque ele fala da obediência que nós devemos ter a Deus. O princípio de ter uma vida plena com Deus é sermos obedientes a Ele. Aí no título do estudo diz: obediência a Deus traz bênçãos. Bênçãos. E a desobediência, o contrário, traz a maldição. E nós vamos conhecer um pouco isso dentro da Bíblia hoje, não só no Velho, mas no Novo Testamento também. Aí o estudo começa dizendo: de Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia tem muito a dizer sobre a obediência. Na história dos 10 mandamentos, vemos quão importante o conceito de obediência é para Deus. Deuteronômio capítulo 11, versículos 26 e 28, resume-se assim: obedeça e você será abençoado, desobedeça e você será amaldiçoado. No Novo Testamento, aprendemos com o exemplo de Jesus Cristo que os crentes são chamados a uma vida de obediência a Deus. Qual é a definição bíblica de obediência? O conceito geral de obediência, tanto no Antigo como no Novo Testamento, se refere a ouvir, obedecer a uma autoridade superior. Um dos termos gregos para obediência transmite a ideia de posicionar-se em alguém, submeter-se à sua autoridade e comando. Outra palavra grega para obedecer no Novo Testamento significa confiança. Amados, por que os estudos da Bíblia falam muito sobre grego? No grego, quando fala do hebraico, a gente sabe que se refere à língua do povo de Deus. Mas quando fala em grego é porque naquela época em que especialmente o Novo Testamento foi escrito, o mundo sofreu uma influência muito grande da cultura helênica. A cultura helênica foi uma cultura que partiu da Grécia. A Grécia dominou aqueles continentes por um tempo e por isso houve uma influência muito grande lá. Como no Brasil, quem foi que descobriu o Brasil? Os portugueses. E nós falamos o quê? Português. Temos uma diferença de sotaque do português de Portugal e o português do Brasil, mas nós temos hoje aqui uma grande influência portuguesa, porque fomos invadidos por ele no princípio e ele colonizou essa terra e implantou aqui a sua cultura. Algumas danças, alguns folclores vêm de onde? Vêm de Portugal, vêm da África, porque eles trouxeram os escravos. Tudo isso causou uma influência. E lá naquele território de Israel, naquela época, também foi assim. Depois veio a influência latina, quando Roma veio conquistar lá, os romanos invadiram. Então houve o latim passou a ser a língua falada lá, mas o grego por muito tempo foi a língua dominante naquela região. Você veja bem que o primeiro evangelho de Mateus, o evangelho primeiro dos evangelhos sinóticos, ele foi escrito em grego. Ele escreveu em hebraico, mas logo foi traduzido para o grego, porque o povo naquela época falava muito grego, não só em Israel, mas fora de Israel. E o apóstolo Paulo foi um homem escolhido por Deus para viajar muito a outros continentes, viajar na Macedônia, para aquele mundo todo, inclusive foi na Grécia, porque Paulo era um homem que dominava 8 idiomas, era um homem muito culto, muito inteligente. Paulo, Apolo, eram homens muito sábios. E Deus os escolheu para essa missão pela coragem que eles tinham e também por serem homens sábios. Deus capacitou eles já pensando no que Deus prepara hoje para usar daqui 50 anos. Deus não é como nós que temos uma visão só no dia de amanhã e mesmo assim limitada. Deus vê longe. Então quando Deus escolheu cada um de nós aqui, Ele viu longe. Ele viu o quê? Ele viu a gente na Nova Jerusalém. Quem pode dizer glória a Deus? Então é isso. Então
Você pode prestar atenção que todo estudo da Bíblia fala muito em grego. Grego. O Alexandre o Grande, ele morreu 332 anos antes de Jesus Cristo nascer. Mas aquele homem também foi um homem que influenciou muito a cultura grega nos países onde ele invadiu. As pessoas deixavam de falar suas línguas para falar a língua dos invasores. É por isso que os samaritanos eram rejeitados pelos judeus de Benjamim, de Jerusalém. Por quê? Porque eles se misturaram com os assírios. Quando os assírios levaram eles para o cativeiro, e depois vieram homens da Síria e mulheres da Síria habitar as terras de Jerusalém, e as 10 tribos que tinham sido separadas 930 anos antes de Jesus nascer, essas 10 tribos tinham sido separadas e lideradas por Jeroboão. Eles tinham duas questões que os judeus abominavam eles. O que era? Com medo do povo ir adorar em Jerusalém, que era a cidade santa, ainda hoje é chamada de cidade santa. Jeroboão não acreditou na promessa de Deus que fazia um grande reino através dele, não creu. Apesar de Deus ter dividido as tribos, ter entregado a ele a maioria das tribos, ele não acreditou. E ele ergueu bezerros de ouro para o povo adorar, levando o povo ao erro. Por isso que ele teve uma morte triste, um reinado conturbado. Ele ergueu em Samaria, em Datã e em Betel bezerros de ouro para o povo adorar o bezerro, e não ia adorar a Deus em Jerusalém. Aí isso causou, quando o pessoal de Israel do sul, que compreendia-se Benjamim e Judá, começaram a ver aquele povo se prostrando diante do bezerro de ouro, eles começaram a lembrar do deserto, dos seus antepassados, que tinham adorado outros deuses e tinham pagado muito caro, e começaram a repudiar ele. E quando eles começaram a se casar, homens das 10 tribos se casaram com mulheres assírias, e mulheres assírias se casaram com aqueles homens, misturou, mixigenou a raça, aí eles disseram, não tem mais jeito, pode falar. Esses assírios, era aquele lá no Antigo Testamento que vivia em guerra com Israel? Também, era eles mesmo. É tanto que você vê que quando Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes, ele chega triste para levar o café da manhã de jejum para o rei gostava muito dele, porque apesar dele ser escravo, o rei gostava dele, ele servia o rei, ele tinha uma intimidade, ele ia na cozinha do rei, levar o comer para o rei, e quando o rei vê a tristeza dele, pergunta, por que você está triste? O que houve? Aí ele diz, não, porque Jerusalém, onde está sepultado meus pais, derrubaram os queimaram tudo. E aí o rei dá ordem a ele para formar uma equipe, dá toda a condição para ele voltar e construir os muros. Era o rei da Síria esse que Neemias servia? Não foi Nabucodonosor não, foi o rei assírio. É tanto que depois veio o decreto de Ciro. Porque assim, Deus quando quer usar, ele usa. Ciro, que invadiu Babilônia, Ciro não era cristão. Ele não era nem cristão, porque naquele tempo Jesus Cristo não tinha vindo ainda. Ele não adorava o Deus de Israel. Ele tinha outros deuses. Mas você vê no capítulo 35 de Isaías, Deus ungindo ele para aquela batalha. E Deus mandou ele enfrentar o reino mais poderoso da época, que era o reino babilônico. Se fosse por Ciro mesmo que ele ia, não iria, porque ele sabe que ele ia perder a guerra para os babilônicos, e ele não tinha como tomar Babilônia. Babilônia era uma cidade intransponível. Mas Deus deu a estratégia a ele, moveu o coração dele, ele foi lá, desviou o curso do rio e passou por debaixo dos portões, que eram dentro do rio, passou por debaixo dos portões e entrou em Babilônia e matou o rei Belsazar. E tomou Babilônia e libertou o povo de Deus. Uma forma que Deus encontrou para isso. Porque é o seguinte, as pessoas às vezes ficam com dúvida assim, por que Deus permitiu o cativeiro babilônico e depois permitiu que Ciro invadisse a Babilônia e libertasse o seu povo? É simples. Você tem seu filho, sua filha. Você pode pegar ele, meter um cinturão e bater nele, mas você não quer que outro bata. Então quando o povo de Deus foi cativo para a Babilônia, os babilônios começaram a judiar muito o povo. Você vê que jogaram na fornalha ardente Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas foi na Babilônia, porque Nabucodonosor queria que a imagem dele fosse adorada, e eles se recusaram a adorar, a se prostrar diante da imagem dele, só se prostraram diante do Deus verdadeiro. Por isso foram jogados lá. Então você veja bem que nessa hora, quando eles começaram a judiar do povo, Deus foi socorrê-los. A mesma coisa aconteceu no Egito. O povo estava no Egito há 430 anos, tinham tido 89 anos de bonança, mas agora estavam no sofrimento, o novo faraó.
as crianças nascidas do sexo masculino eram mortas. Você vê a história de Moisés. Toda criança que nascesse homem era para ser estrangulada e jogada no rio, e o jacaré comeu, os crocodilos do Nilo comer. Por quê? Porque aquele povo estava crescendo, aumentando muito, e o faraó ficou com medo. O faraó viu que eles se multiplicavam muito e viu que eles eram um povo diferente. Por quê? Porque era o povo de Deus, era um povo diferente. Então o faraó determinou todo homem, toda criança nascida do sexo masculino mate, ordenou as parteiras. E Moisés foi poupado para a grande missão de Deus. E você veja que Deus, em outras passagens da Bíblia, você vê o seguinte: Deus castiga o filho dele. Está escrito: eu castigo todos quanto amo. Mas ele não quer que ninguém castigue, não. Ele não quer que ninguém toque nos ungidos dele, não. Ele toca, mas ele não aceita não tocar. É tanto que quando alguém mexe com um crente, você pode prestar atenção que ele vai pagar o preço. Você não vê ninguém mexer com um crente para não pagar o preço. Observe. É porque a gente às vezes não fica prestando atenção. Quando você vê alguém fazer um mal a um crente, você fica de olho nele, fica acompanhando a vida dele, você vê o que acontece lá na frente. Vamos seguir. Quando Deus tirou o povo dele do Egito, não está aqui no estudo, eu quero só dar essa explicação. O povo estava ali, eram escravos, e eles estavam muito mal acostumados. E alguns, para querer agradar o governo egípcio, entraram na onda de adorar o Deus Ra, o Deus Sol, de adorar o próprio faraó e seu filho, como sendo o faraó uma divindade, e seu filho descendente dessa divindade, que depois ascenderia ao trono egípcio e governaria o Egito como Deus. E as pessoas se acostumaram com aquilo. Tinham muitos no meio do povo de Deus, tinham muitos que já estavam com a cultura egípcia entranhada na sua convivência diária. E isso não é coisa de assombrar, porque eles estavam ali há mais de 400 anos. Aqueles que tinham sido fiéis, muitos nasceram e morreram ali, em pleno cativeiro. Então Deus precisava tirar aquele povo do Egito e dar a ele uma nova ordem. É tanto que a lei foi estabelecida para mostrar ao povo o que era errado e o que não era. Nenhum homem conseguiu cumprir a lei. Por isso que Jesus veio e estabeleceu a nova aliança, mas Deus sabia que ninguém iria cumprir. O que acontece? Você está no mundo do pecado. Nós todos aqui estávamos no mundo do pecado. Lá no mundo do pecado, automaticamente você chegava no mar dizendo: bota uma cervejinha bem geladinha, eu quero aquela branquinha mesmo, que vem com colarinho de gelo. Não é assim não? Para você aquilo não é normal? Porque você está lá, naquele mundo. Mas para nós que estamos aqui hoje, nós sabemos que não é normal, que Deus não aprova. Para quem vive no mundo dos vícios, acender um cigarro de maconha e fumar, para eles é normal, irmão. Aquilo faz parte do mundo dele. Mas quando ele aceita Jesus, o Espírito Santo revela a ele que não é aquilo que Deus tem para ele, que Deus tem algo muito maior para ele. E Deus começa a revelar a ele que ele é um diamante nas mãos de Deus, que vai ser lapidado para ser levado aos céus. Ele é um herdeiro do trono celestial. Assim no Egito não foi diferente. Aquele povo vivia de uma maneira muito dissoluta. Alguns até chegavam a adorar o próprio faraó, que os castigava para trabalhar. Eles adoravam. Por quê? Porque não tinham mais aquela comunhão com Deus. Já não tinham mais aquela... Muitos diziam assim: poxa vida, se Deus é conosco, por que nós estamos nessa luta? Agora, por que esse povo passou por tudo isso? Quando os irmãos de José botaram José na cisterna, venderam José para os mercadores, José vai para o Egito como escravo, Deus provocou uma fome na terra de Canaã, onde estava Jacó e seus filhos, para que eles fossem lá para onde estava José, para se cumprir o sonho que José tinha tido, que todos se curvariam diante dele. Você vê que o faraó diz a ele: a maior autoridade do Egito é você, e eu só serei maior do que você quando eu estiver com o anel no dedo sentado no meu trono. Quer dizer que o faraó fora do trono mandava igual a José. Tamanha era a autoridade que ele tinha. Então os irmãos foram lá. Mas esse povo deixou que terra para ir para lá? Deixou a terra santa, deixou a terra prometida, Canaã. O que é que eles tinham que ter feito? Tinham que ter ido lá, ter se encurvado diante de José, como Deus queria, pegado os alimentos, voltado para a sua terra. Mas não, Jacó voltou morto.
Foi sepultado lá. Você vê que até o próprio José pediu que os ossos dele fossem sepultados na Terra Santa. Está na Bíblia. Então o plano de Deus para eles era para eles voltarem para a Terra Santa. E não era para ficar lá. Por que eles ficaram escravos? Porque ficaram lá. O que é que vai acontecer com qualquer um de nós aqui? Vou dar um exemplo simples. Se ficar no mundo, vamos ser escravos do mundo. Escravo de quem? De Satanás. O faraó simboliza Satanás. Escravo do pecado. Você pode até sair, como a gente às vezes vai fazer distribuição de alimento nas praças. Queria até ver se eu fazia isso domingo. Estou com muita vontade de fazer de novo, irmãos. Queria fazer domingo a distribuição de alimento para os moradores de rua de novo. A gente vai lá, domingo é Santa Ceia, né, pastor? É puxado, para ela é muito puxado Santa Ceia. Vamos ver o que ele vai fazer, né? Então, a gente vai lá, eles não vivem naquele mundo ali triste de pecado, prisioneiros. Ali são prisioneiros do diabo. A gente vai lá, entrega a palavra, entrega cobertor, entrega alimento, prega a palavra, a gente vem embora para a nossa casa. Mas se a gente ficar lá com eles, vamos ser escravos, igual eles. Então era isso que o povo devia ter feito naquela época, ter ido lá, passado pelo processo de receber o perdão de José, de receber os alimentos, de receber tudo, e agora vamos voltar para Canaã. Por quê? Porque Canaã é a terra que Deus nos deu. Eles abandonaram a terra de Deus, a terra que Deus deu. Algo foi que aconteceu, Deus tira eles do Egito, leva eles para o deserto, estabelece os mandamentos, em 20 de Êxodo, estabelece os mandamentos, treina aquele povo para a guerra e faz eles voltar, expulsando aqueles que tinham ocupado aquela terra durante esses 400 e poucos anos. E a luta foi grande para eles tomar posse da terra de novo. Isso é um cumprimento, sabe de quê? Da própria palavra de Deus, que diz que o homem, quando está com Jesus, o Espírito Santo no seu coração, e ele se desvia, o que é que a palavra diz? Que aquele Espírito que saiu do coração dele, que foi expulso pelo Espírito Santo, o Espírito Santo entra no coração dele, limpa tudo, deixa tudo bem bonitinho. Aquele Espírito fica vagando por caminhos áridos, quer dizer, caminhos que não tem aconchego para ele, áridos, não tem água, não tem alimento, não tem nada. Ele fica vagando e diz: eu vou voltar lá para onde eu estava. E ele volta para aquele homem que foi salvo. E quando ele volta, se ele achar o lugar aberto, ele vai entrar trazendo mais 7 espíritos maus, não é assim que está escrito? 7 espíritos maus, e o estado daquele homem passa a ser pior do que era antes. Todo crente desviado, ele fica muito pior do que o que ele era antes de ser crente. Eu digo porque eu passei por isso. Eu estou pregando o que eu vivi. É o cumprimento do que está escrito. Não existe nenhuma vírgula, nenhuma palavra, nenhuma letra que Deus escreveu no livro santo dele que não se cumpra, irmãos. Não existe. E eu agradeço a Deus, louvo a Deus, porque eu sou um observador. Eu fico observando as coisas a partir da minha vida. Porque depois que eu caí, eu fiz coisas que eu jamais pensei que seria capaz de fazer, mesmo sem ser crente. É o cumprimento da palavra. Então Deus estabeleceu os mandamentos. Olha, isso aqui é errado. Se você não disser para ninguém que roubar é pecado, aonde a pessoa chegar e achar uma coisa boa, ela vai levar, porque ela não sabe. Isso é pecado. Se a palavra de Deus não diz: não cobiçai a mulher alheia, o homem vai olhar para uma mulher alheia e vai cobiçar, vai desejar. Por quê? Porque ele não sabe que é pecado. Mas a palavra de Deus diz que é pecado. Então quando a palavra de Deus diz que é pecado, é para mostrar a ele: olha, isso Deus não aprova. Os mandamentos são para direcionar o povo. Foi o que Deus fez, tirou aquele povo e levou para o deserto. Por que levou para o deserto? Para que todos dependessem de Deus 100%. O gado que eles levaram, as ovelhas, eu comi, acabou ligeiro. Ligeiro, eles comeram tudo, eles ficaram 40 anos no deserto. Depois que acabou tudo, aí agora vocês vão depender 100% de mim. Agora eu vou trabalhar vocês bem direitinho, para vocês serem do jeito que eu quero que vocês sejam. E Deus fez aquele povo do jeito que ele queria. E aqueles que não quiseram ser como Deus queria, Deus sepultou no deserto. Você lê no capítulo 16 do livro de Números, Deus sepultando Datã, Coré. Por quê? Porque não queriam andar no caminho que Deus queria. Eles tinham saído com um propósito e agora estavam desviando. Aí Deus disse: vocês vão ficar, seus cadáveres ficarão no deserto, e vocês não herdarão a terra que eu tenho para esse povo.
Glória a Deus. De acordo com o dicionário ilustrado da Bíblia de Roma, uma definição sucinta da obediência bíblica é para ouvir a palavra de Deus e agir em conformidade com ela. Dicionário bíblico Ederman diz: ouvir e obedecer envolve a audição física que inspira o ouvinte e uma crença ou confiança que, por sua vez, motiva o ouvinte a agir de acordo com os desejos do alto-falante. Alto-falante aqui é o que se ouve. O que é que a palavra de Deus diz? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Olha o que é que Deus diz: meu povo padece e morre e sofre e chora e enfrenta muitas lutas porque não conhece a minha palavra. Jesus nos chama à obediência. Em Jesus Cristo encontramos um modelo perfeito de obediência. Como seus discípulos, seguimos o exemplo de Cristo, bem como os seus comandos. Nossa motivação para a obediência é o amor. João 14,15: se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Jesus dizendo: se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Por quê? Porque Deus diz: eu pensei os pensamentos que tenho a respeito de vós. São pensamentos de paz e não de guerra. Os pensamentos que Deus tem para nós é que nós já nessa vida tenhamos uma vida de paz. Meus amados, vamos falar a verdade. Existe uma coisa melhor que uma vida de paz. Existe uma coisa melhor que você dormir e acordar em paz. Imagine uma pessoa com uma vida atribulada. Imagine um marginal, e quando alguém bate na porta, ele: olha aqui, pegaram. Isso é o que Satanás tem para as pessoas. É uma vida desassossegada. E Deus tem a paz para nos dar. O crente, quando alguém bate na porta dele, ele diz: abre aí, mulher. No mínimo é um cobrador, abre. Mas ele está tranquilo, ele está em paz. Ele sabe que ninguém vem para matar ele. Ele sabe que ninguém vem para fazer um mal a ele. Ele tem uma vida sossegada na presença de Deus. Entendeu? É um irmão que vem orar, é alguém que vem lhe visitar. Mas eu fui repórter policial durante muitos anos da minha vida, e eu acompanhei durante madrugadas a polícia chegando nas casas, arrombando as portas, entrando, prendendo, batendo, acaba pulando o muro, a polícia tirava, caía do outro lado já morto, e a família chorando, e a mãe se debruçava sobre aquele corpo. Meu filho, pelo amor de Deus, filho crivado de bala. Quantas vezes eu vi isso, amados? Eu vi isso muitas vezes com meus olhos, assim, vendo o sofrimento. E hoje, naquele tempo, eu não tinha o conhecimento bíblico que eu tenho hoje, mas hoje eu posso perceber como o diabo é mau, como ele apronta situações para você viver na miséria, na desgraça. Agora Deus nos dá uma vida de paz. Nós vamos sair daqui e, com a graça de Deus e a proteção dos anjos, porque a palavra diz que Deus determina os seus anjos que se acampam ao nosso redor, nós vamos para a nossa casa dormir. Tomar um copinho de leite, uma tapioquinha. Eu e minha velhinha vamos louvar mais 3 hinos e dormir. Eu e minha velhinha, todo dia tem nosso devocional. Vamos louvar mais 3 hinos, orar, agradecer a Deus pelo dia. Tem algo melhor que isso? Não existe, amados. Não existe. Mas o inimigo, o quê? Quando eu sair daqui e for para casa, e vocês também forem, para onde estão indo os ladrões? Para onde estão indo os traficantes? Para onde está indo a prostituta, o homem prostituto, o homem adúltero? Para onde ele está indo? Para o pecado, para a miséria, para a desgraça. É assim ou não é? E nós estamos indo para casa descansar, louvar e agradecer a Deus. E dizendo: Senhor, se o Senhor vier buscar a sua igreja hoje, eu sei que pela tua misericórdia e graça eu subirei contigo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos virar a página. A obediência é um ato de adoração. Vou contar a história para vocês, mas só conto se vocês prometerem que não vão rir. Quem rir vai ser disciplinado. O pastor Simar vai ser o primeiro a ser disciplinado, ele já está rindo. Quando eu tenho tempo, vou contar. Aconteceu comigo um negócio, e um tempo desse atrás, antes de eu voltar para Jesus, me bateu um sentimento de morte.
eu tinha a impressão que eu ia dormir e não acordava. Morria dormindo. Pense no medo de dormir. Todo mundo vai ser disciplinado. Meus amados, eu tenho medo de dormir. Quando eu ia para o Senhor, 3 horas da manhã eu acordado com aquele pânico. Se eu dormir, eu morro. Eu digo, peraí, eu vou passar o resto da vida acordado? Todo dia nessa luta, o diabo colocou aquilo no meu coração. E eu, no pecado, dizia, pior que se eu morrer, eu vou para o inferno. Aí quando eu dormia nele. Isso só acabou quando eu voltei para Jesus. Porque no dia que eu levantei minha mão lá, chorando, e voltei para ele, eu saí dali sossegado. Fui deitar e falei, pronto, está pago. Está pago, o sangue do Cordeiro pagou. Vou dormir igual a menina aquela noite. Ô sono sossegado. Mas eu tinha medo de dormir. Até meio-dia, acabava de almoçar, me deitava e ficava acordado, como se eu pudesse evitar a morte se ela viesse me buscar. Eu sabia que vocês iam dormir. Pastor, o senhor não vai ter nada sua sogra, não viu? Mas quem foi dormir? Ei, é sério mesmo, quem foi que já sentiu esse sentimento que vai dormir no. Olha, Cleilda já disse também, ali, irmão da União, irmão Rafael, acho que é quase todo nós, viu? Isso é coisa do cão. Porque hoje você tem uma certeza. Se você estiver em paz com Deus, se seu coração parar de bater, você pode ficar tranquilo que você vai para o seio de Abraão. Você vai descansar. E Apocalipse 14:13 diz que as obras que nós fizemos para Deus nos seguirão e nos levarão para o céu. Aleluia. Hoje eu não estou nem ali. O diabo deve estar pensando outra coisa para me assustar, que essa não está mais certa. Embora a Bíblia coloque forte ênfase na obediência, é importante lembrar que os crentes não se justificam pela sua obediência. A salvação é um dom gratuito de Deus e não podemos fazer nada para merecer isso. A nossa obediência reflete em Deus a nossa adoração a Ele, ao que Ele é e ao que Ele faz. Quando você é obediente, você está adorando a Deus com a sua obediência. Você sabia que quando o inimigo chega, coloca o pecado diante de seus olhos, e você diz, não, vou não, isso aí desagrada o meu Deus, é uma adoração a Deus. Deus recebe como adoração. Todas as vezes que você rejeita o pecado para ficar na presença de Deus, Deus recebe como adoração, como obra que o adora. Então é muito importante a gente rejeitar o pecado. Vou fazer nada. A raiva de fulano, vou ter nada, vou orar por ela, orar por ele. Essa vizinha minha, fofoquinha, essa vizinha minha, só misericórdia de Deus, eu vou orar por ela. Deus diz, eu recebo como adoração. E desse jeito, irmãos. Deus recompensa a obediência. Lemos na Bíblia que Deus abençoa e recompensa a obediência. Agora preste atenção nesses versículos que eu coloquei. Esse estudo você vai levar para casa. Toda sexta-feira você leva para casa, para você conferir na sua casa. Diz assim, é através, esse aqui está na tradução NLT. A sua tradução é um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo, se você tiver uma Bíblia revista e corrigida. É através de seus descendentes, todas as nações da terra serão abençoadas, tudo porque você me obedeceu. Deus dizendo isso para Abraão. Deus diz isso para mim e para você. Você veja bem que Deus diz aqui que os descendentes dele serão abençoados. Você sabe o que quer dizer isso? Vou trocar no miudinho bem mais. Vou trocar no miudinho para todo mundo entender. Quando eu obedeço a Deus, até meus filhos que não estão nos caminhos do Senhor são abençoados. A minha descendência. E quer saber mais? Não são meus filhos, mas meus netos, bisnetos, até os escanchanetos vão ser abençoados. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Viu? Deus é fiel. Você sabia que Naamã, a palavra de Deus diz lá no livro de Reis sobre Naamã, o leproso, que Naamã vencia as guerras para o seu Senhor, porque Deus era com ele. Aí eu fui estudar quem era Naamã. Por que Deus era com esse homem? Fui estudar e descobri na árvore genealógica de Naamã que Naamã era descendente de Gileade.
tinha nas veias dele o sangue de Gileade, filho de Jacó. Para você ver como Deus é fiel. Anos depois, já nos anos proféticos de Eliseu, que era auxiliado por Geazi, né? O Jorge perguntou o nome, por Geazi. Naqueles anos Deus honrava ainda o sangue dele, e honra até hoje. Hoje ainda, onde estiver o sangue de Gileade, onde estiver o sangue seu, da sua família, as pessoas que pertencem a você, eles não merecem, mas por amor a você, Deus os protegerá. Deus os guardará para que você não sofra, porque Deus é fiel. Êxodo 19:5 diz: agora, se você vai me obedecer e guardar a minha aliança, você vai ser o meu próprio tesouro especial dentre todos os povos da terra, porque toda a terra pertence a mim. Que palavra linda. Lucas, agora vamos para o Novo Testamento. Lucas 11:28. Jesus respondeu: mas ainda mais bem-aventurados são todos os que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Ouvir e pôr em prática. Ouvir e não praticar não adianta. Ouvir e pôr em prática. Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e vai-se e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita é da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado em tudo que fizer. Sabe o que Tiago está querendo dizer aqui? Vou trocar em miúdos. Esse contemplar no espelho é você olhar para você mesmo, você não olhar para Deus. Aí a palavra de Deus diz: não é do homem ser digno de dirigir seus próprios passos. Em Gênesis capítulo 8, versículo 20, o homem é mau desde a sua meninice. E vou mostrar que é. A gente, quando é bem pequenininho, o coleguinha machuca o dedo, e a gente cai na gargalhada. Mas a gente não devia chorar com ele, não machucou o dedo? Isso é a maldade que está em nós do pecado do Éden. É a nossa herança abrâmica. Então a palavra de Deus diz que quando nós observamos a palavra de Deus e olha para ele, para a palavra, nós somos abençoados e esclarecidos. Mas quando você olha para você, lê a palavra, sabe o que é olhar? Vou dizer para você o que é. É aquela pessoa que faz o Deus do jeito que ela quer. Olha, Jesus, eu creio, o Senhor é Deus mesmo, mas eu não vou deixar de meu forrozinho não, viu? Meu cigarrinho, nem pensar. Minha fofoquinha, de jeito nenhum. A pessoa quer ter Deus, quer estar no mundo. A irmã fez uma leitura aqui agorinha. A palavra de Deus diz em Tiago 4, que aquele que é amigo do mundo é o quê? Inimigo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus é um povo separado. Deus tirou o povo do Egito e foi para separar do pecado. Levou para o deserto para purificar, para trabalhar eles, para depender de Deus. Então não tem como eu, me diga uma coisa, tem como eu ser pastor e tocador de forró lá no avião de forró? Botei logo aviões, ó. Tem como? Tem como o irmão Rafael ser um levita de Deus, sair daqui e ir ali para o bar e cantar linda você? Não tem como. Ele nem conhece. Ele é um servo de Deus, separado para a adoração de Deus. Ele, irmão Samuel, os levitas, irmão Wellington, vocês do conjunto, todos nós somos adoradores separados para adorar a Deus, só a Ele. Ei, se você está gostando de algum forrozinho, eu vou para o cabaré. Pode orar porque você está desviado. Pode orar que você está desviado. Pode dizer: Senhor, tira esse demônio que está dentro de mim. Porque o povo de Deus é um povo separado, irmãos. Viu? Ah não, eu vou, pastor, eu vou ali numa festa, é da minha cunhada, mas lá com certeza vai ter bebida aí. Vá, sabe por quê? Que se a luz for resplandecer nas trevas, ninguém vai conhecer a luz não. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Eu não vos digo para não ter contato com esse povo, senão vocês não têm que sair do mundo. Tenha contato com eles, mas não caminhe com eles.
E se não caminhar, é não ter os mesmos costumes. Eu chego no aniversário da minha sobrinha, da minha prima, sei lá de quem, da minha família. Está rolando a cerveja lá, está rolando um forrozão lá. Chego lá, cumprimento a todo mundo. Se tiver oportunidade, de irmão, vamos fazer uma oração para o aniversariante. Faço a oração. Pego meu minha quatro rodinhas, meu carrinho velho, e venho embora da casa. Deixo lá a minha marca e venho embora. Até porque eu tenho certeza que aqui os que estão aqui só tem crente hoje. Eu não estou vendo nenhum visitante aqui. Tem alguém que não é crente aqui? Tem. Então eu tenho certeza que aqui, vocês que estão aqui, eu tenho certeza que nenhum de vocês se sente bem num ambiente desse. Se sente? Sente não, irmão? Sabe por quê? Porque vocês são separados pelo Deus da glória. Vocês já foram escolhidos por Ele. Vós não me escolhestes, eu escolhi a vós. Vocês foram escolhidos e o mundo já não serve mais. Já não nos agrada. Eu roubo mensagem da minha esposa, ela fica doidinha. A gente nunca mais deixou rodar uma música toda do aniversário. Quando termina a mensagem, tem que rodar uma música. Quando é a música do mundo, ela chega e diz: tira essa porcaria daí, tira logo, deixa eu entregar esse CD. A gente já não aguenta mais ouvir. Eu era um homem que era apaixonado por Roberto Carlos, gostava das músicas dele. Só porque ele canta aquela Nossa Senhora, eu não quero nem saber. Para mim, se ele não existisse, era melhor ainda. Porque a gente passa a ser inimigo do mundo. Isso é um mover do Espírito Santo dentro do meu coração, do seu. Você é separado para subir. Glória a Deus. A obediência a Deus comprova o que? O nosso amor. 1 João 5, 2, 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedeceram os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O mandamento de Deus não é pesado. Não é. Parar de beber é pesado? Não é. O cara bebe, aí gasta 100, 100 e tanto, paga para os outros. Chega em casa no outro dia, a mulher disse: a conta de energia está atrasada. Ele disse: gastei o dinheiro de energia. É ressaca, é dor de cabeça, acaba com o filho, é cirrose, é falta de paz, é a mulher com raiva, vai dar um beijo na mulher, a mulher não quer, o cara chega, veio da cachaça com bafo de chibóia, não tem homem no mundo que pode chegar perto dele, e a mulher muito menos. Deixa eu dar um beijo, deixa eu dar um beijo você, amor. Vai para lá, Satanás. É assim ou não é? O bebo fica ceboso, não quer tomar banho, passa 2 dias, vai tomar banho, não, desgraça. A mulher rachou logo, é desgraça. Quer dizer, acaba a união no lar, acaba a felicidade, acaba tudo. Por quê? Porque não obedece à palavra de Deus. Vai se matar aqui, você não dá um jeito para banho não, né? É Jorge? A mãe dele não dá um jeito para banho não, né? 2 João 6. E este é o amor, que andamos de acordo com os seus mandamentos. Este é o mandamento, como ouvistes desde o princípio, de modo que você deve andar nele, andar nos mandamentos de Deus. O estudo hoje está tão bom que está passando ligeiro. A obediência a Deus demonstra nossa fé. 1 João 2, 3, 5, 6. 3, 4, 5, 6. E podemos ter certeza de que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Se alguém afirma: eu sei quem é Deus, mas não obedece aos mandamentos de Deus, essa pessoa é um mentiroso. Está dizendo a palavra, viu? Não sou eu não. E não vive na verdade. Mas aqueles que obedecem a Deus, a palavra de Deus, verdadeiramente mostram como amam. E é assim que sabemos que estamos vivendo dele. Aqueles que dizem que vivem em Deus devem viver suas vidas como Jesus fez. Eita palavra! Você está vendo como tem passagem da Bíblia que a gente passa por cima e não observa, mas num estudo desse ela se destaca? Como é que a pessoa diz que conhece a Deus e vive na cachaça? Conhece a Deus e vive na promiscuidade sexual? Conhece a Deus e vive na mentira? Conhece a Deus e vive enganando os outros? Conhece a Deus e trai a sua esposa? Conhece a Deus e trai seus amigos? Não conhece a Deus. É o que a palavra está dizendo. Ele é um mentiroso. Deus está chamando de mentiroso. Como é que eu digo que conheço a Deus e chego nos pés de uma imagem feita de gesso,
que o homem fez, me prostro, olho para ela e começo a adorar essa imagem. Eu não conheço a Deus. Por que eu não conheço a Deus? Porque Deus diz no capítulo 1, no 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: olha, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Aí quem tem uma imagenzinha, como eu quando eu era católico, quer fazer da imagem um mediador. Peça a Jesus, para Jesus falar com o Pai, não, isso acabou-se. Na cruz do Calvário, o Senhor, com o derramamento do seu sangue dilacerado no seu corpo, Ele rompeu o véu do templo. Você não tem que falar com ninguém. Pastor, fale com Jesus, não. Você pode dizer: pastor, ore por mim. Irmão fulano, ore por mim. Aí você tem livre acesso ao trono de Deus a hora que você quiser. Que sacrifício lindo fez Jesus para nos dar isso. A hora que você quiser. Você pode falar e Deus vai te ouvir. Você pode até achar que Ele não está te ouvindo. Muitas vezes a gente ora e acha que Deus não está nos ouvindo. Muitas vezes a gente se ajoelha e não tem forças nem para começar a orar, começa a chorar. E a palavra de Deus diz que nesse instante o Espírito Santo, Ele leva a nossa oração a Deus com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Muito linda a palavra de Deus. É muito bela. Obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22 e 23. Mas Samuel respondeu: o que é mais agradável ao Senhor? Vossos holocaustos e sacrifícios, ou a obediência à sua voz? O que é a voz de Deus hoje, amados? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ouça, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que oferecer a gordura de carneiros. Rebelião é tão pecaminoso como bruxaria. A obstinação tão ruim quanto adorar ídolos. Então, por que você rejeitou a ordem do Senhor? Ele o rejeitou como rei. Samuel estava falando com Saul. Eu me lembro uma vez, quando eu era católico, eu fui 6 meses aos domingos para a missa descalço. Não conhecia a palavra. Eu era palestrante enquanto casal, enquanto noivo, a terceira secular. Eu dava palestra em tudo quanto era lugar, mas só saía o que estava dentro do coração de Chico. Do coração de Deus não saía nada. Não tinha. Eu ia descalço. E eu, muito conhecido, o autor de rádio, ouvido demais. Eu era tão querido lá que eu cheguei a ser cotado para ser deputado e ser prefeito. Os partidos políticos disputavam a minha filiação, porque eu era muito querido pelas pessoas. Eu fazia muita campanha, muito alimento, muita coisa. Eu participava do CEREL, Centro de Recuperação do Ocópio, tinha 3 mil membros. Eu fui presidente 4 anos lá, então eu era muito querido. Aí eu não quis calço no meio da rua, o povo tudo. Eles ficavam admirados. E sabe o que eu estava fazendo? Sacrifício de tolo. Adianta eu fazer um jejum, vou passar o dia todo sem comer hoje, de 6 da manhã às 6 da tarde. Tem gente que fica 24 horas sem comer, só uma água. Adianta isso aí se não obedecer a Deus? A palavra está dizendo que não. Adianta você fazer um jejum com o coração cheio de ódio? Não, Deus não recebe. Tem umas coisinhas que casal, vou falar para os casais que estão aqui. Tem umas coisinhas que casais têm que saber. Se você estiver brigado com sua mulher, a palavra de Deus diz que antes de dormir, peça perdão, se reconcilie com ela. Não deixe raiar o novo dia debaixo da sua ira. 1 Pedro capítulo 3 versículo 7 diz assim: que nós devemos ter amor por nossas mulheres, sabendo que elas são vasos mais fracos, e que se estivermos brigados com ela, nossa oração não sobe. Deus não recebe. Aí tem homem que passa a noite, estou com horror. Aí vai lá no fogão, será que ela fez a janta? Ainda bem que ela fez, senão minha raiva ia aumentar. Porque eu não dormo perto dessa mulher, não. Você não dorme perto da sua mulher, mas o diabo dorme perto de você.
Durma brigado com a sua mulher e passa a mão na cabeça. Pode fazer assim, de lado que o capeta está coladinho com você. Alisa a cabeça dele. Está escrito, irmãos. Está na palavra. Não estou inventando aqui, não estou pregando heresia aqui, não. Está escrito. Depois chega em casa e veja. 1 Pedro 3,7. Vossas orações são impedidas. Impedida é o quê? Não passa. Não chega. Se eu for ali para minha casa agora e alguém me impediu, o que vai acontecer? Eu vou ficar no meio do caminho. Então é por isso que tem gente que ora e nada acontece. Não sabe. Deus não está ouvindo. Deus diz: sabe por que tu está sofrendo? Porque minha palavra está dizendo. Então não está aprendendo, não está aqui minha palavra. Meu povo padece por não conhecer as escrituras. E o pastor Silmar, você pegar com a pastora Silvana, faz igual eu com a minha velha. A hora que eu me deito, já digo assim: minha neguinha, faça uma tapioquinha bem quentinha ali pro velho. Recheada, bota aí um boi do zóio grande, um ovo. Desobediência leva ao pecado e à morte. A desobediência de Adão trouxe o pecado e a morte ao mundo. Mas a obediência perfeita de Cristo restaura a nossa comunhão com Deus, pois todo aquele que crê nele jamais será confundido ou envergonhado. Quem obedece a Deus jamais será envergonhado. Por quê? Porque ele está à luz da palavra de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque assim como por desobediência de um homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim pela obediência de um só homem, Cristo, muitos se tornaram justos. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Pois como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios 15, 22. Através da obediência nós experimentamos a bênção do santo viver. Quem quer a bênção do santo viver? Eu quero, Jesus, eu quero. Eu quero a bênção do santo viver. A palavra de Deus diz que Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Amados, qual foi a maior demonstração da obediência de Jesus? Vocês sabem? Não, de Jesus. Abraão e Isaac é o símbolo de obediência de nós, filhos de Deus. Mas Jesus, o primogênito, a maior obediência dele foi quando ele estava no Getsemane. Porque ali, como homem, ele temia a dor, e como Deus, ele sabia a dor que ele ia passar, o sofrimento. Os açoites do chicote romano, do flagrão, do azorrague, aquele chicote com pedaços de osso e metal, iria ficar na pele dele, se arrancar dos pedaços. Ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia que Satanás ia estar no coração daqueles soldados romanos para chicoteá-lo com toda a violência, para ele não resistir, se esvair de sangue e não cumprir a sua missão. O inimigo fez tudo para Jesus não chegar no Gólgota. Tudo ele fez. Mas Jesus foi tão obediente que na hora, a angústia dele, o sofrimento era tão grande dele, que a palavra diz que dos seus poros saiu gotas de sangue. Aí sabe o que é que acontece? A ciência ao longo de muitos anos foi dizendo que isso era mentira. Aí pegaram uma pessoa lá, submetido, um condenado à morte, submetido a uma grande pressão, também saiu gotas de sangue da testa dele e dos vasos capilares, do jeito que saiu em Jesus. Aí deram o nome de exoterese. Eles descobriram, porque Deus deixa que na Bíblia descubra que tudo que está aí é verdade. Tudo que está aí é verdade. Até a Arca de Noé foi encontrada no Monte Ararat, lá na Turquia. E sabe mais? Foi encontrada em cima do monte. Mas sabe o que foi que Deus fez? Deus deixou dentro da arca pedaços de água cristalizadas, salgadas, para mostrar que ela tinha navegado nos mares, para o homem saber que ali era realmente a arca dele. Se você botar no YouTube assim, a Arca de Noé encontrada, tem documentários, tem vários documentários contando os homens entrando lá, tirando até pedaço de tábua para levar para examinar, para saber, através do teste de carbono, se aquela madeira representava o tempo passado que a Bíblia diz, e chegaram à conclusão, é a arca dele mesmo.
Aí a Bíblia diz que Golias tinha 6 côvados, era um homem alto, de aproximadamente 1 metro e qualquer coisa. Aí duvidaram, mentira. Aí um avião soviético passando por cima de Israel, localiza debaixo da terra. O avião estava procurando armas, mas localiza debaixo da terra ossos humanos enormes, e comunica ao governo israelense onde estavam esses ossos. Você pode ir lá, gigantes, ossada de gigantes encontrados em Israel. Você vai ver também no YouTube, homens enormes, muito maior que Golias. Deus dizendo: a minha palavra é a verdade. Todo mundo, os cientistas, os arqueólogos, querendo provar que é mentira, Deus dizendo: agora é a verdade. É a verdade aí. É a verdade. Jesus, quando ressuscitou, ele apareceu a mais de 500 pessoas. Para quê? Para que não dissesse que era mentira. A poesia tem gente que diz que Jesus não morreu, não. Desceu da cruz vivo. Ainda pior, tem crente que acredita. Infelizmente. Tem crente que a fé dele é tamanho do que, meu irmão? Um piolho, uma lêndia. Esse tamanho. Ele lê a Bíblia, ele aprende, ele se enche da glória de Deus, mas quando tem qualquer dúvida, será que eu estou acreditando em Deus que não é o que eu estou pensando? Aí o que a palavra diz? Ele entristece o coração de Deus. Está lá em Hebreus 10:38. Vamos seguir. Deuteronômio 11:1. Deus deu o mandamento: amar a Deus, manter os seus mandamentos. No versículo 18: mantenha os mandamentos de Deus e você será forte. Versículo 9: mantenha os mandamentos de Deus e os seus dias serão prolongados. Viva como Deus diz e você vai viver mais tempo. O caminho de Deus é viver uma vida limpa e pura. Usar drogas, beber, fumar, comer mais. Ismael, eu estou enrolado. Comer mais que me pega. Viver a vida de uma forma despreocupada e selvagem. Buscar prazeres, evitar trabalho duro. Você vai viver uma vida miserável e vai morrer cedo. Verso 13, aqui está em Deuteronômio, viu? Diligentemente obedecer a Deus, isso significa com grande atenção e energia. Qual é então a promessa de Deus? Vou dar-lhe chuva. O que é que representa a chuva? Fartura. Vou enviar-lhes gramas em seus campos, alimento. Deus diz que o nosso bem-estar material está ligado à obediência. Esse bem-estar material, amados, é dinheiro, viu? É conforto para a família. Muitas pessoas que se dizem cristão conduzem seus negócios e assuntos financeiros sem prestar atenção no que Deus diz. Eles vão sofrer as consequências. A maioria dos cristãos professos não dizimam, mas eles pensam que Deus os abençoará no final. Isso simplesmente não é assim. Deus diz claramente: mas digo isto, aquele que semear pouco, pouco também ceifará, e o que semear com fartura, com abundância também ceifará. Aqui nós estamos no Novo Testamento, 2 Coríntios 9:6. Eu tenho encontrado muita gente na internet dizendo que o dízimo é só para o Velho Testamento. Se enganam redondamente. Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus falando. Abra aí sua Bíblia, Mateus 23, 23. Vamos ver na palavra, que bom é ver e conferir. Mateus 23, 23. Os escribas e os fariseus eram cumpridores da lei. É tanto que a palavra fariseu quer dizer observador da lei. Jesus estava falando aqui para eles. Aí ele diz assim, Mateus capítulo 23, versículo 23. Ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais os dízimos da hortelã, do entro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Agora presta atenção: deveis, porém, fazer essas coisas,
e não obter aquelas. Sabe o que é que Deus está querendo dizer aqui? Vocês pagam o dízimo, mas não agem com misericórdia com seu irmão, não ama seu irmão, não tem amor por ele, não perdoa ele. Aí ele diz: vocês devem pagar o dízimo, mas devem amar a seu irmão, não esquecer das coisas, amar a seu irmão. Aí você veja aqui no estudo, 2 Coríntios 9:6 diz que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Aí as pessoas dizem assim: não, mas naquele tempo pagava o dízimo, era de comigo. Claro, ele não tinha acesso à moeda. A moeda era muito escassa, porque era uma moeda romana, a dracma romana. Eles tinham que pagar com os alimentos, com que eles colhiam. Aí lá em Malaquias 3:10, Deus diz: trazei o dízimo à casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? É a igreja, para que haja mantimento na minha casa. E fazei prova de mim. É o único momento na Bíblia que Deus disse: me prove, para ver se eu não te abençoo. Se eu não abro as janelas dos céus e não derramo bênçãos sem medida sobre a sua vida. E essas bênçãos, irmãos, não é só financeira, não. É a harmonia do lar, é saúde, é a alegria de viver, uma série de coisas. Está na palavra. Aí, como tem muito pastor mala pelo meio do mundo, aí é só o que tem. Aí o pessoal começa a dizer: não, porque o pastor quer dinheiro, o pastor é ladrão, porque o pastor é isso e aquilo. É bem verdade que existe muita igreja hoje que está manchando o evangelho de Deus. A igreja que está negociando Deus como dê cá que eu dou lá. Ou seja, você dá R$1.000 a Deus e Deus vai te abençoar com 10 mil, com 100 mil. E não existe isso na Bíblia. Deus diz que vai abençoar. E a bênção dele para nós é na vontade dele, não é nossa. Você vai abençoar a obra de Deus e Deus vai te abençoar como ele quiser. Aí a pessoa diz assim: mas eu estou tão desempregado, estou sem dinheiro, estou sem poder pagar o dízimo, estou sem poder nem sequer ofertar. Então ore pela igreja, ore pelo ministério, ore por seus irmãos, pelo seu pastor, porque às vezes vocês não sabem. Às vezes vocês estão em casa roncando e eu estou lá pedindo a Deus por vocês. Bota meu celularzinho para despertar 3 horas da manhã, me levanto e vou para os pés de Jesus. Pedir, na minha mente passa cada um de vocês: Senhor, abençoa nossos irmãos, chega com providência na vida deles. Essa madrugada amanheci eu rouco, chorei igual menino nos pés de Jesus. 3:30 da manhã eu estava lá chorando. Talvez a maioria de vocês estivesse dormindo. Por quê? Porque o pastor é diferente de você, irmão. A gente sente como se fosse uma responsabilidade de Deus, de orar por vocês. Deus nos dá essa responsabilidade. E o pastor que não faz assim não está cuidando das ovelhas, não. Porque cuidar da ovelha não é ir na tua casa, não. Eu vou quando sou convidado, mas eu tenho muito medo de ser incômodo. Você chega na casa da irmã, na hora que ela está saindo, o pastor chegou: se for daqueles pastores que quer ficar 1 hora, misericórdia. Eu tinha um pastor que passava a manhã na minha casa. É incômodo. Uma visita pastoral, ela tem que ser 10 minutos. É ligeiro. Ele chega ali, ora, abençoa a família e vai embora, irmão. Cuidar da vida dele, porque a irmã também tem o que fazer. É assim ou não é? Todo mundo tem o que fazer. E o negócio do pastor chegar: eu chego na casa do irmão Samuel não quero, entra, não, só entra se a minha esposa estiver comigo. Mesmo que ela diga por educação: pastor, entre, não. Meu carequinha está aí? Tá, então eu vou embora. Meu irmão, tem que ser assim, tem que ter respeito. Por quê? Porque se o pastor entra na casa, a vizinha vê, o pastor vem 1 vez, vem 2, vem 3, seu marido está lá, ele vem sozinho, e aí? A língua do povo. Tem muita gente aí que quando morrer, a língua vai no navio. No transatlântico. Vamos seguir. Versículo 22: se você continuar com cuidado esses mandamentos, amar o Senhor, andar na sua maneira, Deus diz: eu vou dirigir os seus inimigos. Dirigir, eu vou tomar de conta deles, está entendendo? Deus está dizendo a palavra: se você observar meus mandamentos, eu vou dirigir seus inimigos. Sabe o que ele está dizendo? Ele só vai fazer o que eu quiser. Se ele ia fazer o mal, ele não faz, porque eu não deixo.
vou torná-los mais poderosos do que aqueles que se opõem a você. Mas note, a proteção de Deus, ela é condicional à nossa obediência. Se você não fizer o que Deus diz, então não fique chateado pelos problemas que irão aparecer no seu caminho. Deus nos ama muito para nos permitir continuar em desobediência. Ele não vai nos abençoar quando não estamos obedecendo a Ele, porque isso significaria que Ele está abençoando o pecado. Sua vontade e desejo é que vivemos a melhor vida possível, e Ele está tentando nos ajudar a vencer o pecado e o seu resultado negativo em nossas vidas. É aquilo que às vezes eu digo: por que Deus não me abençoa quando eu estou errado? Que Ele estaria abençoando o pecado na minha vida. Estaria abençoando o pecado. Por que alguns crentes recebem um presente de Deus, aí vai festejar com cão? Deus toma. Toma, pastor, toma. Deus toma. Deus te dá um carro. Aí serve você andar com a sua esposa, com seus filhos. Serve você vir para a casa do Senhor, chamar um vizinho para vir para a igreja, tal. Você se afasta da igreja e vai lá para a praça, andando todo bonitão, caçando uma mulher nova para botar dentro do carro. Eu já vou dizer que tem carro. Não sabe. Tu não sabe usar o que eu te dou, me dê. Toma. Aí tu passa atrás nas prestações, o banco vem, toma, tua vida vira uma porcaria. Mas que é isso, cara? O que é isso? Deus te deu, rapaz. Tu está querendo festejar com um cão? E como é que o senhor prova que Deus toma? Quem foi que ungiu o rei Saul? Samuel. A mandado de quem? De Deus. Quem tirou ele do poder? Deus. Que foi que Deus disse para Salomão? 1 Reis capítulo 9. Salomão terminou o tempo, estava alegre, matou 1000 bois, festejou. A palavra diz que Deus veio, encheu o templo da glória dele. Foi coisa linda ali. A glória de Deus era tão grande que os sacerdotes não conseguiram ficar de pé, eles caíam. Tamanha era a glória de Deus ali. Qual foi que Deus disse a ele? Salomão, tu fizeste esta casa para mim habitar, eu vou habitar nela para sempre, se você me obedecer. Leia capítulo 9, 1 Reis. Se você não adorar outros deuses, se os teus filhos não adorar outros deuses, eu permanecerei aqui para sempre. Mas o que foi que Deus disse? Mas se você não me obedecer, eu destruirei esse templo e destruirei Israel. E o que aconteceu? Eles não obedeceram. Cadê o templo? Está destruído. Só tem o muro das lamentações que ele chora. Lamentação é choro. Só ficou o muro. Cadê Israel? As 10 tribos de Israel que não adoraram a Deus sumiram, desapareceram. Ninguém tem notícia deles. Ficou somente as tribos que foram fiéis a Deus. Benjamim e Judá. Vocês sabiam disso? As outras tribos sumiram. 10 tribos sumiu. Ninguém sabe para onde foi. Isso é Deus cumprindo a palavra dele. Se você é fiel com Deus, Deus será fiel com você. Pastor, eu tenho que fazer. Zele pelo templo dele. O que é o templo dele, pastor? É você. Você é o templo de Deus. 1 Coríntios capítulo 3 versículos 16 e 17. O Senhor diz assim: não sabeis vós que o seu corpo é templo de Deus e que eu habito nele? Abra aí sua Bíblia, vamos abrir. Essa palavra é forte, irmãos. 3,16. 1 Coríntios capítulo 3 versículos 16 e 17. Três. 1 Coríntios 3. Deus diz aqui, meus amados e queridos irmãos, a mesma coisa que ele disse para Salomão. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que lá ele se referia ao templo físico construído pela mão dos homens. E aqui ele está falando do templo nós somos templo. Não sabeis vós, é 1 Coríntios capítulo 3 versículos 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Você está vendo a importância que você tem para Deus? O que é o Espírito Santo? É Deus. É Deus, irmãos. Deus é a Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. Eles três são triunos. Quando o Espírito Santo habita em você, Deus está habitando em você. Então ele diz aqui: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. 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 Meu corpo é santo. Deus me permite deitar só com a minha esposa, só com ela. Ele limpou o que tinha aqui dentro de sujo. E quando entra alguma sujeira, ele varre de novo e tira de novo. É santo. Então Deus diz o quê? Que se eu destruir o templo, o que é que ele faz comigo? Me destrói também. Por quê? Ele destruiu os templos de Salomão. Aí o que foi que ele disse? Nunca mais habitarei em templos feitos pelas mãos dos homens. Aí Jesus Cristo veio com o sacrifício dele e construiu dentro de mim e de você o sexto templo, porque os outros 5 foram destruídos. Construiu o sexto templo. Por que o sexto templo? Porque o sexto templo é número de homem. O homem foi feito no sexto dia. Deus é tudo perfeito. Tudo é perfeito. Deus não faz nada errado. É tudo certinho. No sexto dia ele fez o homem, o sexto templo construído no nosso coração. Aí esse templo no nosso coração foi construído por quem? Por Jesus. Com o quê? Com o sangue dele. Ele diz: esse que eu vou para o Pai. Eu tenho que ir, mas eu mandarei o Consolador, e ele ficará com vocês até o fim dos tempos. Não foi assim não? Olha o nome que ele chamou: o Consolador, para nos consolar nos nossos momentos de angústia, de tristeza, de sofrimento. Ele sabia que a luta aqui seria grande. Ser crente não é fácil não. Quando é crente é mole. Eu engano um, tomo 100, 200, outro 300, outro 1000, outro, eu vou tomando. Não sou crente, mas quando sou crente eu não posso. Eu não posso mentir. Eu não posso pegar um carro meu que está com o motor quase fundido. Eu mando fazer uma meia sola e digo: rapaz, olha, esse motor é zero. O crente pode fazer isso? Ou ele está fazendo o que o diabo gosta, que é mentir? O crente não pode mentir. Então ser crente não é fácil. É bom. A gente tem paz, mas tem que andar bem direitinho. Aí Deus diz aqui: se você destruir o templo, eu destruo você. A conversa é bem curtinha, viu? Se você destruir, eu destruo você. E quando ele diz destruir, irmãos, não é fazer você sofrer todo tempo, não. É lhe matar mesmo. E deixar o diabo lhe levar para o inferno. A obediência traz bênçãos. A obediência é baseada em crer em Deus, não só acreditando que Ele está ali, mas confiando plenamente nele para permitir que Ele dirija a sua vida, as nossas vidas. Fazer direito significa que as coisas vão funcionar. Você se coloca sob os cuidados de Deus. Aleluia. Deus disse a Israel a bênção. Presta atenção, eu até destaquei aqui no estudo. Deus disse a Israel a bênção. Presta atenção: se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno, serás abençoado. E a maldição: se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceis, será amaldiçoado. Deuteronômio 11, 27. Esse capítulo de Deuteronômio 11 é um capítulo que todo crente devia ler e meditar nele. A desobediência a Deus vai lhes separar da comunhão divina e trazer-lhes problemas, tanto nesta vida quanto na vindoura. Para aqueles que morrem sem obedecer a Deus, em receber o seu Filho, o Senhor Jesus, como seu Salvador, isso traz a morte eterna. Para aqueles que morrem sem aceitar Jesus, é morte eterna. O que é morte eterna, hein? Ele não se assuste não. Morte eterna é ir para o lago de fogo mesmo e por toda a eternidade queimar junto com Satanás. Isso é morte eterna. Será que você entende que um pai quer o melhor para o seu filho? Deus quer o melhor para você, mas cabe a você aceitar o plano de Deus para a sua vida.
O que você vai fazer? Vai obedecer a Deus e receber a bênção da salvação ou não? Receber as bênçãos de Deus ou viver por sua própria inteligência? Será que vai ser bênção ou maldição? Cabe a você. Olha, eu contei aqui, vou contar de novo porque eu sei que tem irmãos aqui que não ouviram. Então hoje estou encerrando. Eu tenho uma filha, ela tem 16 anos. Ela disse assim a mim: pai, eu acho que toda forma de amor é válida. Eu disse: eu conheço essa frase. Foi Cazuza que falou. Ele disse que toda forma de amor é válida. Eu disse: sabe por que ele disse isso? Porque ele era homossexual. E você sabe como ele terminou? Aidético, seco, andando no meio da rua, parecendo um bicho horrível, triste. Anos de humilhações passou aquele homem antes de morrer. O homem que estava nos palcos, líder da banda Barão Vermelho, morreu na miséria, desgraçado. Todo o dinheiro que ele ganhou, todo o dinheiro do pai e da mãe dele não salvaram a vida dele. E ele passou a vida desse jeito. Toda a forma de amor. Ele se relacionava com outros homens. Aí o diabo diz: olha, toda forma de amor é válida. Mulher com mulher, homem com homem, homem com 5 mulheres, uma mulher com 10 homens, sei lá. Então, todo jeito é válido, vale tudo. Aí Deus diz: olha, não vale tudo. Isso é a mentira do diabo. Mas o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. E Deus disse: nós somos templo dele. Eu acabei de ler aqui. E quem destruir o templo dele será destruído. Então é pena. Eu disse a ela: minha filha, não escute a voz do mundo. Você aceitou Jesus, está precisando frequentar mais e ouvir a palavra de Deus. Deixar Deus governar a sua vida para você ser feliz. Porque senão, a toda forma de amor é válida, vai te levar também para onde Cazuza foi. Para onde ele foi? No inferno. Você acha que foi para onde? Para onde tu acha que Cazuza foi? Precisa uma bússola para saber quando ele foi? Porque é um cara que levou a vida dizendo que era ateu, levando a juventude ao erro. Com certeza tem muita brasa no inferno esperando ele. É só Jesus vir julgar o mundo e ele vai para lá. Nós temos, amados, não é questão de querer ser melhor do que os outros, é questão de viver para agradar a Deus. A obediência. O estudo de hoje foi sobre obediência. Obedeça a Deus e você será abençoado em tudo na sua vida. Deus te ajuda em tudo. Todos os planos que você tiver, se Deus estiver presente neles, serão planos de sucesso. Porque com Jesus Cristo é vencer ou vencer. Quem recebeu essa palavra? O estudo hoje foi duro. É por isso que eu brinquei no meio do estudo, para descontrair um pouco. Porque o pastor, ele não pode falar de salvação sem falar de condenação. Ele não pode falar de flores sem falar dos espinhos. Tem uma frase que eu gosto muito, sabe? Tem uma frase que diz assim: tem gente que chora porque as flores têm espinhos, mas tem outros que sorriem porque os espinhos têm rosas. Aleluia. Então nós temos que sorrir, porque no meio dos espinhos nós temos a rosa de Saron, Jesus Cristo nosso Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Eu vou sair daqui voando porque tem uma mensagem. Não voa não, porque eu gordo desse jeito para voar, tem que ter umas 10 turbinas, não é? Deixa que amanhã é o louvorzão. Ué, vai ter um louvorzão amanhã? Vai? Amanhã tem um louvorzão. Aí Rafael aí também? Está confirmado, Rafael está no louvorzão também. Ô, glória.
Vai ser bênção. Feche seus olhos um pouquinho. Deus, nós agradecemos. Obrigada, Deus, pela tua palavra. Nós agradecemos por esse estudo. Nós sabemos que foi o teu Espírito que falou aqui esta noite. Foi a tua palavra que invadiu nossos corações e nos deixou uma mensagem forte, Pai. Que se nós te obedecermos, o Senhor será conosco, Pai. Se nós estivermos na tua presença, fazendo a tua vontade, nada poderá nos destruir, nem nos vencer, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por essa palavra. Abençoa o teu povo, os leva de volta para casa em paz e dá a todos, Senhor, uma noite de descanso na tua maravilhosa presença. Glória a Deus. E o amor de Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo e a eterna graça de Deus nos alcance a cada dia. E a igreja diz amém, Jesus. Pega no seu irmão, na mão do seu irmão agora, fazendo o ovo, fazendo para Josmar. Eu gostei da palavra, viu? Gostei da palavra. Gostei da peia. Ô glória.